Olá, alunos do sexto ano, Instituto Mundo Mágico Polo 2. Aqui é o professor David, quem vos fala, ministrando empreendedorismo. Nós vamos começar fazendo a leitura da página 19, o encontro 8. Na aula passada nós estudamos sobre metas e agora nós vamos falar sobre estabelecendo uma meta pessoal. Então, leiam comigo. Você entrou na maratoninha pensando só em participar e agora quer sair de lá com o troféu? Ah, Felipe, eu adoro praticar esportes, tenho uma boa resistência física, corro rápido. E essa é a primeira vez que acontece uma maratoninha de Yagan. Acredito que posso vencer e levar esse prêmio. Uhul, é assim que se fala. Amigo, se você acredita que pode, eu acredito em você. Mas vamos pensar que você só tem um mês para se preparar. Acha que consegue? É verdade, preciso me planejar. Pesquisei na internet e descobri que os maratonistas treinam muito antes de uma competição. Gostaria de descobrir a média de tempo que os atletas usam para completar um percurso e saber em quanto tempo eu faço o mesmo trajeto. Eu ajudo você a descobrir. Na internet podemos pesquisar sobre outras maratoninhas e saber mais sobre os atletas. Depois vamos para a rua e correr e estabelecemos o seu tempo. Ótima ideia. Além da internet, podemos consultar jornais e revistas especializadas em esportes. Bom, gente, só essas duas páginas. Como vocês notaram, nós vamos falar sobre estabelecer uma meta pessoal. E nós sabemos que não basta entrar em um ramo de qualquer maneira. Temos que estabelecer não só uma meta, mas ver todos os meios possíveis e não possíveis que vamos enfrentar. Então, para nós estabelecermos uma meta, eu quero que vocês entendam 5 coisas. A primeira é estabelecer o objetivo. A segunda, planejar as metas. A terceira, criar um indicador, que eu vou falar mais sobre isso. A quarta, executá-lo. E a quinta, vai avaliar e depois revisar. Pelo menos 5 passos são importantes para estabelecer essa meta. Então vamos falar sobre estabelecer o objetivo. Vai ser uma aula bem rápida e objetiva. Primeiro, você precisa definir um objetivo, porque isso vai ajudar você a ficar comprometido com ele. E para que isso traga resultados, você vai precisar anotar, revisar, mas de uma forma constante, ou seja, você vai ter que fazer isso constantemente, não perder o foco. Porque essa anotação deve estar sempre em um lugar assim de destaque e que o restante de toda a sua equipe, né, que você não pode entrar sozinho, também tenha um acesso fácil de entender. Ou, claro, né, se você fizer sozinho, você pode ficar somente com você e o seu cartazinho, na qual você vai estabelecer os objetivos. Como assim cartaz? Você vai criar uma cartolina ou então um quadro do sonho e colocar na parede de vocês. Porque toda vez que vocês olharem para ele, você vai lembrar que tem um objetivo e que precisa cumpri-lo. Ou seja, você tem que estabelecer um objetivo. Como é que a gente estabelece um objetivo? Uma ideia é querer fazer uma cartolina, colocar na parede, fazer um desenho do seu alvo. Por exemplo, no caso do menino correr, né, e vencer, então ele pode colocar lá já a corrida e ele vencendo carregando o troféu. Vocês vão fazer da maneira de vocês. Ah, professor, isso é tão vago. Não é vago, gente. Vocês precisam de uma imagem de referência. Esse é o primeiro passo para estabelecer uma meta, que é estabelecer o objetivo. O segundo é planejar as metas. O planejamento de metas, ele tem de ser muito alinhado às coisas que você realmente deseja para a sua conquista. Ou seja, é preciso que você realmente se preocupe e se importe com as coisas que quer buscar para esse objetivo. Exemplo, você está disposto, no caso, a vencer a corrida, mas para isso correr todos os dias de manhã, levantar 6 horas e ganhar resistência? Será que você também está disposto? Tem que ficar disposto. Porque quando você realmente valoriza essa meta,
aí estará dando grande passo para conquistá-la. Ou seja, quando você organiza, você se torna mais produtivo. Então, o segundo passo é isso. Você tem que planejar a meta, ver quais são as dificuldades, mas você tem que praticar essas dificuldades. O terceiro passo, gente, é criar um indicador. Como assim criar um indicador? Tipo, ter um controle dos seus avanços e resultados, porque tudo isso é primordial para a sua motivação e organização. A primeira dificuldade que você vai encontrar para alcançar esse objetivo é o desânimo, o sedentarismo, desgaste e as outras oportunidades de não fazer nada. Então você tem que parar, repensar o que está fazendo e voltar em direção aos seus objetivos. Então, crie um indicador para você sempre manter o foco. O quarto ponto, o penúltimo, ponto, é executá-lo. Depois de criar esse indicador, você tem que executá-lo. Pense, é muito bom pensar naquilo que poderá ser conquistado, mas o objetivo principal é ser praticado. São duas coisas que tem que andar junto. Você tem que pensar no que você quer conquistar e ao mesmo tempo você já tem que ir praticando. Por isso, você tem que começar a trabalhar desde já, não deixar para amanhã. Deixar para amanhã tem um nome para isso, deixa eu ver se eu me lembro. É procrastinar. Essa palavra aí vai ser muito conhecida por vocês em breve. O que é procrastinar? É quando vocês deixam para amanhã. E quando chega o amanhã, vocês deixam para o outro amanhã. Mas nunca fazem na hora que é para fazer, no caso já, hoje, agora. O ideal é se prender somente às ideias nas quais você e o seu time verdadeiramente poderão se empenhar. Quando eu falo de time, eu estou falando do amigo do menino lá que quer correr, que eu esqueci o nome dele. Último ponto, gente. Avalie e revise. Talvez isso não esteja claro, mas é muito provável que tenha alcançado inúmeras metas. Por um momento, esqueça tudo aquilo que não deu certo e avalie as coisas nas quais você acertou. Você tem um caminho e nesse caminho você encontrou dificuldades e não conseguiu vencê-las. E aí, é hora de desistir, jogar tudo pro ar? Não. O quinto e último passo pede para você avaliar e revisar, porque isso serve como aprendizado. Você tem que revisar periodicamente todas as suas metas. Pode ser que alguma deixe de se fazer sentido, e assim você precisa estabelecer novos desafios, pedindo ajuda aos mais velhos, por exemplo. E agora que você já sabe muitos detalhes para essa definição de metas, é a hora de colocar a mão na massa para fazer acontecer. Ou seja, em linhas gerais, gente, você precisa ter equilíbrio para determinar sonhos grandes, mas sem tirar os pés do chão. Imagina só, na aula passada eu falei que tem gente que sonha lá em ser milionário. Vai se frustrar muito, porque é raríssimo você ficar milionário da noite pro dia, só ganha na Mega Sena. E tem pessoas que ficam milionários criando metas. E essas metas eu falei na aula passada que é a curto prazo e também a longo prazo. Aí depende, né? No caso da corrida do menino, ele é a médio prazo, porque é de um mês só. No curto prazo é uma semana, eu digo assim. E longo prazo é o que gera anos. Então, para vocês que querem se aprofundar mais sobre o assunto, vocês podem estar pesquisando mais na internet sobre estabelecer meta, ou simplesmente façam um resumo do que eu falei, né? Quais são os 5 passos para estabelecer metas? Primeiro é estabelecer o objetivo. Segunda, planejar a meta. A terceira, criar um indicador foco. O quarto, executar esse indicador. E o quinto, avaliar e revisar aquilo que você errou e que pode ser melhorado. Então, gente, essa foi a aula de hoje sobre estabelecer metas. Eu tenho uma atividade para vocês que vai ficar postado no grupo, viu? Eu vou postar o link desse vídeo aula, mas também a atividade no grupo. Então essa foi a aula de hoje, obrigado por assistirem e lembre-se, esse conteúdo ele enriquece a vida de vocês. Todos nós vamos passar por muita dificuldade, mas precisamos sempre de palavras positivas e a área do empreendedorismo é fundamental para isso, viu? Então obrigado por assistirem, até mais.